Oi. Então, nessa videoaula, a gente vai estar falando uns conceitos básicos, né? A gente vai estar vendo, assim, de um jeito bem simplificado, três coisas bem importantes, que é o crossing over, o linkage e o que vem a ser epigenética. Tá bom? Então, a gente vai começar pelo crossing over. Só que, antes disso, a gente precisa dar uma relembrada nas primeiras aulas de genética básica, né? Que a gente viu. Então, olha só, você tem aqui o núcleo de uma célula, tá? Isso que é o núcleo de uma célula humana, tá bom? E você tem aqui dois cromossomos que são chamados de homólogos. O que vem a ser isso? Olha só, você tem esse cromossomo aqui que você herdou do teu pai, faz de conta, certo? Nesse cromossomo você tem dois genes, o azão e o besão, certo? Esse outro cromossomo você herdou da sua mãe e você tem dois genes nele, o Azinho e o Bzinho. Como esses dois genes aqui, eles vão codificar basicamente as mesmas proteínas, eles são chamados de genes alelos, entendeu? Então você tem o Azão e tem o Azinho. Provavelmente esse é o que vai se expressar, porque ele vai ser o dominante, entendeu? Esse aqui, outros alelos, ó, né? Gene B, então você tem o Bzão e o Bzinho. Podia ter dois Bzão também, ou dois Bzinho. Enfim, por que a gente chama eles de homólogos? Porque eles têm basicamente os mesmos genes. Entendeu? Ainda que seja um dominante, um recessivo, entendeu? São genes que codificam as mesmas proteínas. Então, por isso que a gente chama eles de homólogos, tá bom? Então, veio um do pai e um da mãe. Então, olha só, você, como humano, você tem 46 cromossomos no núcleo aí das suas células, certo? Só que esses 46, na verdade, são 23 pares, entendeu? Então, você tem 23 parzinhos assim, como esse que está representado aqui, tá? Isso aqui é super básico da genética. Eu sei que vocês já viram isso aí lá no começo, mas a gente precisa estar relembrando isso agora, tá? Agora, olha só, quando a célula vai entrar em divisão, ela começa a duplicar esses cromossomos, tá? Então, ela faz uma duplicação formando cromátides irmãs, tá? Então, qualquer desenho que você vê lá de mitose, meiose, você vai ver o desenho assim, ó. Tipo, tinha um azão, um besão, de repente o bagulho duplicou, ó. Simplesmente duplicou. Duplicou aqui, esse aqui duplicou. E daí, vem dizendo lá no desenho que tem 46 cromossomos, 23 pares. Aí você fica de cara, porque tipo, como assim? Continua a ter 23 pares. Esse troço duplicou inteiro, como que tem 23? Por que você considera que ainda são 46 cromossomos, 23 pares? Porque isso aqui são irmãs, tá ligado? Eles são iguaizinhos, então você considera isso daqui é um cromossomo. Ela só duplicou, mas ela é igualzinha, tá bom? Então formou isso que a gente chama de cromátides irmãs. Por que eu tô colocando esse slide aqui agora? Você não confundir o que é irmãs com homólogos. Entendeu? Então, ó, cromossomos homólogos, né? Genes, alelos, as três palavras que dá para você fazer altas confusões aqui, né? Então, ó, cromossomos homólogos, um do pai e um da mãe. Genes alelos, azão, azinho, besão, bezinho, são genes que estão na mesma posição aqui do cromossomo, codificam as mesmas proteínas. O que é irmãs? Né? Irmãs é quando ele simplesmente duplica essa cromática, formou irmãs, tá bom? Mas você considera que ele continua tendo 46 cromossomos com 23 pares, beleza? Agora vamos olhar uma coisa. Quando que vai ocorrer meiose? Que tipo de célula que ocorre meiose? Isso também a gente já viu, você já deve ter visto lá no primeiro ano médio e tal, né? Meiose significa dividir ao meio, certo? Quando que vai dividir ao meio? Quando que vai ter 23 cromossomos dentro do núcleo em vez de 46? Nas células que são gametas, né? No óvulo e no espermatozoide tem que dividir ao meio. O óvulo não pode aparecer com 46 cromossomos aqui. Por quê? Porque o óvulo vai se unir aqui com o espermatozoide, juntou aqui, ó, 23, 23, 46. Né? Eu sei que isso aqui é básico pra caramba e vocês já sabem isso, mas é bom lembrar. Então é por isso que a meiose, ou seja, dividir ao meio o número de cromossomos, ela ocorre em que tipo de célula? Nos gametas, certo? Óvulo, gametas são células sexuais, né? Então, o óvulo e o espermatozoide, tá? Então, lembrou disso. Agora vamos entender como é que é o lance da meiose para você entender o que é o tal do crossing over, tá? Então, uma meiose aqui bem simplificadona aqui, só para você poder compreender. Então, assim,
Você tinha lá os dois cromossomos homólogos, com os genezinhos alelos, bem de boa, esse aqui vem do pai, esse aqui vem da mãe, lá, tá bom. Aí entrou naquela fase que os cromossomos se duplicam, assim, formando o tal das cromátides irmãs. Mas olha só o que as irmãs estão fazendo aqui. Essas duas cromáticas que estão muito pertinhas uma da outra, elas podem fazer essa parada aqui. Olha só, é isso aqui que se chama crossing over, entendeu? Eles trocam os genes entre elas, não todos, né? Um ou outro gene, eles troca de posição, ele vai para outra cromátide, entendeu? E olha só o que aconteceu. Vamos comparar esse desenho com esse daqui. Então, antes, as irmãs eram irmãs mesmo, elas eram, ó, azul marinho com laranja, certo? Então, azul marinho é o azão e o bezão é o laranja. Elas não são mais tão irmãs assim, entendeu? Por quê? Porque ela trocou o gene com essa daqui. Olha só. Então agora você tem uma que é azul marinho com o amarelo, né? O amarelo seria o bezinho. Então você tem uma dessas cromátides, ela tem o gene azão e tem o gene bezinho. E isso não existia antes de acontecer o crossing over, entendeu? Por isso que crossing, porque ele está cruzando, entendeu? E daí quando ele descruza ali, pulou, os genes trocaram de posição, tá? E aí rola lá a meiose, tá? Rolou, dividiu, ó, 23 cromossomos, né? Vão para cada lado, você vai dividir aqui, a célula vai ter 23 cromossomos, né? Em cada núcleo. E olha só, olha aqui o que aconteceu. Então, se você olhar aqui, vamos ver aqui do lado de cá. Será que ele continua tendo o cromossomo o original que ele tinha lá, né? Azão, bezão? Tem, ele ainda tem, ó, o azão bezão é esse daqui, que é o laranja com azul marinho. Ele ainda tem esse outro, que é igualzinho ao que veio da mãe dele, que é o azinho bezinho. Tem, olha aqui, ó, um azinho bezinho aqui. E tem mais dois malucos lá, que são os resultados do crossing over. Tá bom? Esses aqui, que é os que não existiam antes, ó, não existia azul marinho com amarelo, e nem azul claro com laranja, não existia. Esses novos aqui que se formaram são chamados de recombinantes, entendeu? E esses aqui são os parentais. Parentais por quê? Porque são iguais àqueles que você recebeu lá dos teus pais, tá bom? Agora, qual que é a vantagem dessa coisa? Olha só, quando a meiose entra na meiose 2, né? Quando a meiose ela vai prosseguindo, né? E olha só o que vai acontecer. Vamos olhar que se fosse sem o crossing over. Vamos olhar para o lado de cá primeiro. Seria assim, sem crossing over, só teria esses dois tipos aqui, né? Que é o tipo lá que você herdou do teu pai, que é o azão bezão. As irmãs seriam irmãs mesmo, né? Iguaizinhas, porque não houve crossing over, elas continuariam iguaizinhas aqui. E essas que você herdou da sua mãe também são irmãs mesmo, né? São super iguais. E aí vai se formar 4 células, né? Que na meiose 2 vai acabar se formando 4 células, né? Todas são 23, né? Só que olha só, você só vai ter 2 variedades aqui, que é o tipo AB, né, azão, bezão, e o tipo azinho, bezinho, ou seja, igual ao tipo que você herdou do teu pai, igual ao tipo que você herdou da tua mãe, acabou, entendeu? Só tem esses tipos. Nesse caso, não. Olha que da hora. As 4 células que se formaram aqui no final da meiose 2, né, que vai ser os gametas, vamos ser assim, olha quantas possibilidades. Você tem a possibilidade igual da tua mãe, você tem a possibilidade igual do teu pai, e tem 2 possibilidades da hora aqui que não existiam antes. Entendeu? Você tem azinho, bezão, e tem azão, bezinho, que não tinha antes. Entendeu? Por isso que o crossover ele é muito importante, ele é muito legal. Por causa do quê? Porque ele aumenta a variabilidade genética. Aumenta a variabilidade genética. O que é variabilidade genética? Basicamente é o seguinte, você também já deve ter visto isso, mas eu vou falar de novo. Variabilidade genética é assim, quanto mais variáveis, né, variáveis genéticas tiver dentro de uma população, né, de indivíduos geneticamente um pouquinho diferentes, mais chance vai ter essa população de sobreviver se rolar alguma modificação no meio ambiente, tá? Você vai ter indivíduos que são um pouquinho diferentes e esses talvez eles tenham mais chance, talvez eles não tenham chance nenhuma também, morra todo mundo, mas, entendeu? A variabilidade genética ela é uma possibilidade de, né, melhorar a população frente a algum distúrbio, né, ambiental, algum problema. Vamos entender isso aqui de um jeito assim meio tosco, tá? Que é assim, você tem aqui uma população de bactérias, tá?
Todas as bactérias são iguaizinhas. Não, não são, porque tem umas loucas aqui no meio que elas não são bem iguais, entendeu? O genoma delas é um pouquinho diferente. Elas têm uma mutação lá, elas são um pouco diferentes. Mas, por enquanto, não apareceu, né, no fenótipo delas que elas são diferentes. Elas continuam vivendo igual todas as outras e lá, tá? Aí acontece que você, vamos supor que essas bactérias estivessem dentro de você, e você começou a tomar um antibiótico, tá? Vamos voltar aqui na população original. Quando você começou a tomar esse antibiótico, começou a matar as bactérias, tá bom? Então, ó, fixa bem aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5 bactérias diferentonas, tá? E aí, você começou a tomar um antibiótico, começou a morrer bactéria. Começou a morrer bactéria. Tá morrendo bactéria, tá morrendo. Só que, velho, 1, 2, 3, 4, 5, as diferentonas continuam lá. Entendeu? Por que isso? Porque elas são resistentes ao antibiótico. Tá? Podiam ser as primeiras a morrer também, tá? Mas isso é que é o lance de variabilidade genética. Tá? A variabilidade ela pode aumentar a chance de sobrevivência, de adaptação de uma população. Tá? Por isso que ela é tão importante assim. Tá bom? Vamos entender o lance do linkage, então. Linkage é assim. Na segunda lei de Mendel, que a gente nem falou nada sobre a segunda lei de Mendel, mas é o seguinte, olha só, o Mendel é o cara das ervilhas lá, né, que ele estava estudando as ervilhas, isso a gente viu, né, na primeira lei de Mendel. Só que assim, ele não ficou olhando só a ervilha verde, a ervilha amarela. Ele olhou assim, tipo, todos os caracteres da planta, tudo que podia se modificar. Entendeu? Então a ervilha podia ser verde, podia ser tipo rugosa, ou ela podia ser lisinha, vagens amarelas, verdes, vagens assim, né, desse tipo aqui, com constrições, né, ou lisas, né, o pezinho, né, a plantinha de ervilha, tipo plantinha curta, plantinha longa, plantinha que tinha flor só lá em cima e plantinha que tinha flor no meio da planta, cor da, entendeu? Ele examinou todos os caracteres possíveis. E daí, ele, nos experimentos dele, ele percebeu que, tipo, os caracteres, né, isso são os caracteres, né, que a gente está vendo aqui, né, os caracteres, eles eram herdados de maneira independente. Então, por exemplo, um pé de ervilha, ele podia ser curto e ter ervilhas lisas, ou ele podia ser curto e ter ervilhas rugosas, ou vagens amarelas com vagens verdes. Então, ele entendeu, assim, o Mendel, né, ele entendeu que a herança dos caracteres era independente. Um caráter era independente do outro. Tá? Então ele não esperava, por exemplo, que servilha fosse com as florzinhas no meio do pé, que servilha vai dar vagem desse tipo com esse tipo, porque sempre vai ser assim. Não, ele percebeu que era tudo independente, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tá? Então isso aí ele colocou como sendo a segunda lei de Mendel. Tá bom? Isso aí ficou sendo a segunda lei de Mendel. Só que nem sempre é assim, tá? O que é o lance do linkage? Então, linkage é assim. Os cientistas perceberam que quando os genes estão muito perto uns dos outros no cromossomo, eles são herdados juntos. Entendeu? Esses genes estão tão perto uns dos outros que eles sempre vão juntos. Entendeu? Então vamos supor que na ervilha acho que não ocorre isso, tá? Mas vamos supor que tipo o gene para florzinhas na ponta fosse um gene tão grudado com o gene aqui que determina a altura da planta, né? Planta curta, que todas as plantas que tivessem florzinhas na ponta são plantas curtas. Entendeu? Que houvesse uma ligação entre esses genes, porque eles estão muito pertinhos e sempre vão ser herdados juntos. Tá certo? Isso é o tal do linkage. Tá bom? E ele meio que contradiz a segunda lei de Mendel. Tá? Então é possível sim características serem herdadas juntas, e isso se deve aos genes estarem muito pertinhos uns dos outros no cromossomo. Tá? Agora vamos falar o bagulho lá da epigenética, tá? Epigenética é a coisa mais top que tem lá sobre genética, né? O tema mais da hora aí de genética, por causa do seguinte. Olha só, vamos supor que essa criança aqui, tá? Ela tem lá o DNA dela, né? O genoma dessa criança e lá. Daí ela cresce, né, e se desenvolve, e daí ela é uma pessoa que faz exercícios físicos, come coisas saudáveis e tananá, certo? Só que veja só, o fato da pessoa estar fazendo exercício físico, comer coisas saudáveis, isso não é para interferir no DNA dela, certo? São mudanças do fenótipo. Provavelmente ela vai ser uma pessoa, né, magra,
bronzeada, bombada, muito saudável, e lá, mas ela não vai transmitir isso daí para os filhos dela, entendeu? O fato dela ser uma pessoa, né, fitness, né, que faz exercício e tal, não significa que, eu vou ter uma filhinha fitness também, o filho que... Não, porque, entendeu? Ela não mexeu, isso não mexe no DNA dela. Certo? Agora, uma pessoa, vamos supor, que em vez dela, né, ter tomado gosto lá por exercício físico e comida saudável, ela fosse uma pessoa bem sedentária, né, preguiçosa, fuma, né, come fast food e tadadá, né, que talvez, né, vive no sofá, assim, né, os filhos dela também vão ser gordos e vão sempre ficar, né, deitados e só comendo merda. Não, porque isso não vai mexer no DNA dela. Será que não vai? Olha só, vamos ver uma coisa aqui. Isso aqui está representando uma célula de pele, isso aqui representando uma célula do fígado. Claro que tem um núcleo aqui, entendeu? O DNA não está solto assim, porque isso aqui não é uma bactéria, tá? Tem o núcleo, só que eu não desenhei, porque senão ia ficar muito zoado esse desenho. Então eu larguei o DNA aqui dentro, tá? Mas veja que o DNA ele é o mesmo. Nas suas células da pele, suas células do fígado, neurônios, o DNA é o mesmo, tá? Só que, velho, como assim? Como que, tipo, a célula da pele, ela não, esse gene aqui, vamos supor que esse gene fosse ligado a proteínas do fígado, né? Ele vai ser responsável lá por proteínas do fígado. O que ele vai fazer na pele? Né? Não tem sentido. Então, o que acontece nas células de pele? Esses genes né, que tem mais a ver com o fígado, né, eles vão ser, não é cancelados, na verdade, eles vão ser silenciados, certo? Por marcadores químicos. Tá? Eles vão ser silenciados, vão ficar quietinhos aqui, e só vai atuar na célula de pele genes que tem a ver com proteínas relacionadas com célula de pele. Tá bom? E os outros que não tem nada a ver, fica quieto, silencia, fica de boa aí. Célula do fígado. Aí o que aconteceu? Os da pele, né? Tipo assim, esse azulzinho aqui, opa, silenciou ele, certo? Um marcador químico qualquer lá, silenciou ele, silenciou esse. Qual é que era o outro da pele? Esse azulzinho aqui, cancelou também, porque esse daqui era da pele. Tá bom? Então é assim que funciona, o DNA é o mesmo. Agora, quais genes que vão se expressar depende de onde está. Depende de qual célula ele está. Se ele não é útil naquele tipo de célula, daquele tecido, o gene é silenciado, né, bioquimicamente. Pensa que a gente está falando em moléculas, certo? Né? Substâncias químicas aí, tá bom? Um outro modo também dos genes serem silenciados é o seguinte: as moléculas de DNA, elas são enormes, moléculas muito grandes. Para elas poderem caber dentro do núcleo, elas têm que ficar enroladinhas, entendeu? E como que elas ficam enroladinhas? Elas se enrolam em torno de proteínas, que está representado por esse trequinho aqui laranja, né? As proteínas se chamam histonas, tá? Então, o DNA, a molécula de DNA, se enrola em volta de proteínas que são as histonas. E por que ela se enrola desse jeito? Para poder caber dentro do núcleo, tá? Agora, o problema é o seguinte: as partes do DNA que estão enroladas muito apertado em torno dessas proteínas histonas são inativadas, porque a célula não consegue alcançar essas proteínas, entendeu? Então esse é um outro jeito de silenciar esses genes, é apertar eles em volta das histonas para, entendeu? Para não poder alcançar esses genes, tá certo? Então você vai estar vendo isso daí agora, nesse vídeo. Imagine duas irmãs gêmeas. O DNA delas é exatamente o mesmo, mas suas vidas são bem diferentes. Uma tem uma rotina mais tranquila, a outra tem uma profissão estressante. Uma faz mais exercícios, mas a outra come melhor. Por isso elas começam a apresentar diferentes características e quem sabe até a desenvolver doenças que a outra não tem. Como isso é possível se seu genoma é exatamente igual? O motivo é que o corpo humano tem uma maneira natural de ativar ou desativar alguns dos nossos genes em resposta ao ambiente ou ao estilo de vida que nós levamos, mas sem mudar a estrutura do DNA.
É o que se chama de epigenética. E o conjunto de substâncias químicas que marcam o genoma e dizem às células o que fazer com cada um dos genes é chamado de epigenoma. Pense no DNA como um manual de instruções de como a célula deve funcionar. Cada célula do seu corpo tem um desses manuais. O epigenoma é como se alguém pegasse um pacote de marcadores de texto coloridos para enfatizar partes diferentes do manual. Essa parte aqui é mais importante. Essa aqui eu prefiro que você não use. Mas como isso acontece? Cada célula do nosso corpo contém quase 2 metros de DNA. Para que ele caiba dentro de uma célula, o DNA se enrola em um conjunto de proteínas chamadas histonas e forma uma estrutura compacta. Mas isso significa que a célula nem sempre tem acesso fácil aos genes, algo necessário para que ela saiba como exercer suas funções. Aqui entra em jogo a epigenética. As marcas epigenéticas são marcadores químicos que agem sobre essa estrutura para imprimir nela instruções de como apertar ou soltar o DNA ao redor das histonas. Quando uma parte do DNA fica mais apertada, a célula pode não ter acesso à informação de alguns genes e eles ficam desativados. Outras marcas podem soltar trechos do DNA. Isso deixa genes mais acessíveis à célula e eles são ativados. Esse processo já acontece quando as primeiras células do embrião começam a se dividir. Por isso é tão importante para o bebê a alimentação da mãe, seu estado emocional e físico, os medicamentos e as vitaminas que ela toma durante a gravidez. Toda essa informação pode ser transmitida para o feto pelo sangue em forma de sinais químicos. Se a dieta da mãe é pobre, o bebê poderia nascer mais propenso à obesidade, já que seu epigenoma o programou para armazenar mais calorias sempre que tiver comida. Esse fenômeno tem sido comprovado em diversos estudos com mulheres que passaram por períodos de fome prolongada, durante guerras, por exemplo. Então, assim, ó, o que seriam esse tal de marcadores epigenéticos? Então, marcadores epigenéticos são substâncias químicas, tá? Marcadores epigenéticos são substâncias químicas que influenciam como que vai se dar o enrolamento, tá? O enrolamento ali em torno das proteínas histona. Então, assim, ele não vai se o gene, o cromossomo, ele não vai se enrolando, né, de qualquer jeito aqui em volta das histonas. Isso daí é controlado, tá, por esses tais de marcadores epigenéticos, tá? Esses marcadores, né, são influenciados por alterações ambientais, nutricionais, emocionais, né, que o ser vivo possa sofrer, e isto pode ser transmitido para os descendentes. Cara, olha que louco, né? Então, assim, ó, não é que mudou o DNA, entende? O DNA não mudou. O que alterou foi a expressão de alguns genes. Tá? Alguns genes podem ter sido bloqueados ou silenciados por marcadores epigenéticos. Eles continuam lá, mas eles foram silenciados. Entendeu? A epigenética mostra que a natureza pode ter encontrado uma maneira de passar até traumas para as futuras gerações. Em um experimento, cientistas fizeram com que camundongos machos associassem o aroma da flor de cerejeira com a dor provocada por choques elétricos. Os ratinhos procriaram e seus filhos ficavam nervosos quando sentiam esse cheiro, mesmo sem nunca terem recebido choques. A terceira geração de camundongos, os netos dos primeiros, também demonstrou ter mais sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira do que a qualquer outro. Em seu DNA, os cientistas encontraram marcas epigenéticas em um gene responsável por codificar uma proteína receptora de odores. Em seu cérebro, esses ratinhos também tinham mais neurônios responsáveis por detectar o cheiro da flor de cerejeira. Mas isso não quer dizer que nós estamos predestinados a reviver as emoções dos nossos pais e avós. Os cientistas ainda estudam como esse tipo de transmissão epigenética de um trauma poderia acontecer em humanos. Mas eles acreditam que seria possível reprogramar esse mesmo mecanismo para nos tornar mais saudáveis, já que as marcas epigenéticas podem ser reversíveis. E isso abre um enorme universo de possibilidades no mundo científico. Por exemplo, há estudos para criar medicamentos que permitem remover marcas do epigenoma que favorecem a aparição de certos tumores. A epigenética também pode revolucionar o tratamento de doenças como diabetes, lúpus e até o mal de Alzheimer e alguns vícios. A questão agora é como desenvolver tratamentos que atuem somente nos marcadores prejudiciais sem impactar os positivos.
A epigenética prova que nem tudo está escrito nos nossos genes. Temos em nossas mãos o poder de influenciar positivamente nosso genoma através de escolhas saudáveis e de ajudar pessoas que não puderam fazer essas escolhas. Isso pode trazer benefícios não só a nós mesmos, como também às futuras gerações.